Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Marisa Brandão, diretora executiva da JA Goiás, e vou ter essa oportunidade de apresentar para vocês um pouco desta instituição em parceria com a SEDUC e com o Goiastec, na realização de vários projetos super interessantes que vocês vão poder acompanhar com a gente ao longo desse período todo. Vamos lá conhecer um pouquinho a JA. A JA é a Junior Achievement. Ela é uma organização internacional, foi fundada em 1919 e já está em mais de 100 países. É uma organização social, é uma organização que leva os projetos à comunidade sem custo nenhum. Então, isso significa que onde você realizar um projeto da JA, você não vai pagar, porque isso vai ser gratuito. A JA, por ser essa instituição internacional, global, é uma instituição, então, que trabalha em muitos países. Nós já estamos aí indicados ao Prêmio Nobel da Paz por mais de 5 anos e nossos projetos estão aí vinculados às ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Com certeza, em algum momento, vocês já estudaram aí os ODS e, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos, dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos 8 que estão vinculados diretamente aos nossos projetos. Então, a JA, como uma instituição incentivadora de jovens, ela é dedicada para preparar os jovens para a vida pessoal e profissional por meio de programas de educação empreendedora. O nosso foco é o protagonismo juvenil, para que você possa ser aí a pessoa que dá o destino da sua vida, que vai tomar as decisões, vai ter uma série de habilidades e competências que serão trabalhadas nos projetos, para que você possa ser aí realmente a pessoa que faz acontecer na sua vida. Então, quando a gente fala de protagonismo juvenil, a gente está dizendo disso, né? Do quanto você vai definir aí os seus caminhos, os seus objetivos e seguir atrás dos seus sonhos. A JA é uma grande oportunidade de você conhecer e saber como pode fazer isso. Como eu coloquei, nós somos aí uma instituição global, ou seja, né, acontece no mundo inteiro, mas ela tem impacto local. Aqui hoje nós estamos falando da JA Goiás, certo? Então, esse impacto local mostra que os nossos atendimentos são com jovens aqui do nosso estado, vocês que estão espalhados aí por vários municípios através do Goiastec, nós temos aí a oportunidade de chegar a muitos de vocês. E temos também, claro, a atuação também presencial. Essa foto que vocês estão vendo é um grupo de alunos nossos que realiza o projeto Mini Empresa e aí eles estão num evento conosco. Então, a instituição, ela tem esse impacto local, ou seja, faz a diferença onde ela está atuando. Nós somos uma instituição que tem como foco, como eu já disse, o incentivo, né, ao protagonismo juvenil, mas é uma organização, então, que oferece aprendizado prático e imersivo e prepara vocês para o mercado de trabalho, traz aí temas como educação financeira, empreendedorismo, sustentabilidade, cidadania, ética, sustentabilidade. São várias temáticas que são abordadas nos programas e que nos dão aí a possibilidade de chegar a muitos jovens no mundo inteiro. Então, acho que é bem legal você se lembrar que a oportunidade que você está tendo hoje de realizar um programa da JA é uma oportunidade que muitos jovens como você estão tendo ao longo do mundo inteiro. Em mais de 100 países, a JA é a mesma. Realiza esses projetos. Então, os projetos que você está recebendo, você está aí também se nivelando com muitos jovens do mundo inteiro. A JA, então, ela trabalha aí compartilhando habilidades que o mercado procura e que os jovens precisam. Na verdade, a gente desenvolve uma série de habilidades e competências, trazendo muitas temáticas interessantes, para que vocês possam estar com mais prontidão, com mais capacidade, proatividade, para conduzir a sua vida profissional e pessoal. Nós temos uma série de programas, uma grade de programas incríveis que vocês vão permear muitos deles ao longo dessas jornadas aí conosco. Cada programa tem uma temática específica, um conteúdo específico, aborda os ODS que nós citamos e cada programa vai te dar a oportunidade de receber o seu certificado. Como a gente falou, por ser uma instituição, né, internacional, o seu certificado ele é valorizado em vários locais. Então, não se esqueça de ficar atento a receber o seu certificado e colocar o seu certificado no seu currículo para que possa potencializar as suas oportunidades. Além dos alunos, os voluntários também recebem os certificados.
Então, vocês podem ver que quem vai aplicar aí os programas com vocês, que vai conduzir essas jornadas, são profissionais voluntários, que vocês podem ver aí na imagem, onde eles todos estão recebendo e mostrando orgulhosamente o seu certificado. O que eu queria chamar a atenção? Se esses profissionais gabaritados de mercado, que já têm, né, expertise no mercado, já têm a sua história, valorizam tanto esse certificado, imagina para quem está começando. Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês. Valorizem o certificado de vocês, leve na sua entrevista de emprego, fale que você participou dos programas, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua trajetória. Nós reforçamos aqui para vocês essa capilaridade, a capacidade que a Junior Achievement tem de chegar a tantos locais. Então, mundialmente, como eu disse, ela é uma instituição fundada em 1919, é uma instituição centenária, e hoje ela está em mais de 100 países, ao longo, né, dentro do mundo inteiro, mais de 100 países, 6 centros operacionais. No Brasil, a Junior Achievement existe desde 1983. Já é também uma grande trajetória, né? Mais de 8 milhões de experiências de aprendizagem. O que são as experiências de aprendizagem? É o que você vai vivenciar no programa. Cada jovem, cada experiência de aprendizagem gera um certificado. Vocês vão participar de mais de um programa, mais de uma oportunidade. Vocês podem até colecionar esses certificados. E aí esses números mostram, né? Aí nós temos aí de 2020 a 2025 uma evolução nos nossos atendimentos no Brasil. Isso é muito significativo porque traz a credibilidade do nosso trabalho e a força desse trabalho que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, o ano passado, o ano de 2025, nós chegamos a 1 milhão de experiências no Brasil. Só aqui no estado de Goiás, nós tivemos 37 mil experiências, né, de aprendizagem acontecendo aqui conosco. Então, são números significativos, números de impacto e números que mostram, né, onde é que nós estamos atuando e tendo essa oportunidade. E você vai fazer parte dessa estatística com a sua participação aí efetiva nos nossos projetos. Em Goiás, desde 2002. Então, olha só no estado de Goiás, nós já vamos fazer aí 24 anos, né, de realização de atividades na comunidade, nos municípios, nas escolas, nas instituições. Então, mais de 300 mil experiências de aprendizagem e mais de 13 mil participações voluntárias. Pessoal, fique bem atento. As pessoas que vêm aplicar para vocês os programas da JA são voluntários, profissionais do mercado, que se dedicam voluntariamente. Eles recebem o treinamento e eles vêm, então, aplicar o programa exatamente na expectativa de trazer para vocês uma oportunidade, né, de melhoria, de perspectiva, para incentivar e motivar vocês a construírem uma carreira de sucesso. Tá? Esses voluntários, hoje vocês estão vendo aí também as logomarcas das empresas parceiras. Essas empresas financiam o projeto para que o projeto chegue sem custo nenhum para a comunidade. Como eu disse, todos os jovens que recebem os programas da JA, eles recebem gratuitamente. Então, nenhum aluno paga por receber o programa, tá? Esse custo é financiado pelas empresas parceiras. E se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver que vocês conhecem boa parte dessas empresas, que fazem parte do nosso mercado local, e são empresas que conhecem a JA. Ou seja, se você for tentar uma vaga de primeiro emprego, né, um estágio em alguma dessas empresas, não esqueça de mencionar o seu certificado, porque com certeza eles vão ter um olhar diferenciado, porque conhecem o projeto e investem e apoiam. Além disso, lembrando dos voluntários, quem vem aplicar os programas, normalmente são voluntários oriundos dessas empresas, ou seja, são os gerentes, né, os técnicos, supervisores, as pessoas que participam profissionalmente dessas empresas é que se dedicam voluntariamente para realizar os projetos conosco, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês isso daí, para vocês saberem, né, os programas que estão chegando para vocês. E aí eu reforço muito a parceria da Junior Achievement, né, com a SEDUC já há muitos anos e em várias modalidades. Hoje aqui a gente está falando especificamente da modalidade aqui através do Goiás Tech. Então, é uma parceria de sucesso, de longa data, e a gente fica muito feliz e agradecido dessa confiança da SEDUC na realização do nosso trabalho, né? Eu trouxe um depoimento muito importante da diretora pedagógica da SEDUC, falando sobre os nossos programas, para vocês entenderem por que nós estamos aqui, né?
Claro que a SEDUC avalia todo esse processo. Então, ao combinar educação empreendedora, sustentabilidade e desenvolvimento ético, a iniciativa consolida-se como um modelo educacional transformador, que prepara os estudantes não apenas para o sucesso individual, mas também para atuarem como agentes de transformação social. Então, essa é a leitura, né, que a nossa grande parceira aí, Alessandra, faz do trabalho da JA. E é por isso que nós estamos aqui hoje, obviamente, realizando essa jornada de projetos aí em parceria com a SEDUC e oferecendo essa oportunidade para vocês. Vou deixar aqui para vocês o QR Code do nosso Instagram, porque lá nós temos várias oportunidades sendo oferecidas, né, onde vocês podem acessar e realizar outros cursos e participar de eventos e outras promoções que a Junior Achievement vai viabilizar, sempre para a promoção do seu desenvolvimento, da sua capacitação, do desenvolvimento das suas habilidades. Além de seguir aí nas redes sociais, eu convido vocês também para acessarem a nossa plataforma, que é o Inspira Já. É uma oportunidade de você fazer uma série de cursos de forma gratuita no formato online. É um outro formato, não é o que a gente está conduzindo aqui, mas ali nós temos várias oportunidades e você vai escolher de acordo com a temática que é do seu interesse. Tem muitas oportunidades e todas elas geram um certificado. Tá bom? Então fica aí o meu convite, aproveitem bastante essa oportunidade que vocês vão ter de vários cursos e módulos, né? Que vocês vão conseguir acessar aqui através do Goiás Tech. Façam aí uma boa jornada e desejo muito sucesso, muito aprendizado, que é o que vocês podem obter com a JA. Muita oportunidade, desenvolvimento e aprendizado, né? Através das habilidades que vocês vão desenvolver. E ainda ter aí essa possibilidade de ser aí o arquiteto do seu caminho, você conduzindo a sua trajetória. Então, parabéns pela oportunidade, aproveite muito e sucesso. Oi, tudo bem? Estamos iniciando agora o programa Aprender para Quê? Eu quero te apresentar o que a gente vai conhecer. Mas antes, dá uma olhada aqui. O programa Aprender para Quê é uma iniciativa que impulsiona jovens a enxergar a educação como oportunidades reais, ampliando escolhas e, principalmente, perspectivas de futuro. Por meio de atividades lúdicas, interativas, os jovens são convidados a buscar o autoconhecimento e compreender como suas decisões impactam no futuro acadêmico, profissional e planejar os próximos passos da sua trajetória. Olha só que interessante. Isso também está conectado diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Dentre eles, a erradicação da pobreza, a educação de qualidade, o trabalho decente e crescimento econômico e, principalmente, indústria, inovação e infraestruturas. Tudo isso de forma muito interativa, trazendo não somente temas transversais como cidadania e civismo e, principalmente, responsabilidade e cidadania. Vamos trabalhar aqui no universo atendendo um público de jovens de 12 a 14 anos e, principalmente, ampliando conforme o perfil de todo mundo. Portanto, a gente segue esse programa valiosíssimo. Quer conhecer mais? Vamos lá? Primeiro eu quero fazer um check-in. E o que é um check-in? O check-in nada mais é de me apresentar. Eu sou o Leonardo Cortez, eu sou voluntário da Junior e estarei com você nesses próximos encontros, trazendo um pouco do que eu conheço, trazendo um pouco da minha expertise, caminhando com vocês nessa jornada, e eu quero começar com um movimento muito especial. Dá uma olhada aí na tela. Eu quero saber, primeiro, antes de você se apresentar, eu vou falar o meu nome mais uma vez e como é que eu estou me sentindo nesse momento. Como Leonardo Cortez, né, eu me chamo Leonardo Cortez, estou me sentindo muito feliz e honrado de fazer parte desse grande projeto. E você? Como você se chama e como você está se sentindo? Conta para o colega do lado. Depois que você falar com o colega do lado, eu quero que você conte com o colega do outro lado. E assim vocês se apresentam de uma forma diferente, mas principalmente falando do seu sentimento.
até mesmo porque isso vai ser tema para a gente conversar lá na frente. O nosso programa, ele tem uma pegada bem interessante. Por quê? O programa Aprender para Quê? Ele é constituído de vários encontros. Primeiro deles, peraí, que mundo é esse? A gente vai explorar alguns detalhes de como, né, está o mundo hoje. O que a gente precisa se preocupar e ficar atento para aproveitar melhor as oportunidades. No segundo encontro, e eu com isso? Depois de conhecer, depois de entender como é que esse grande movimento, como é que o mundo e o que isso me impacta, direto e indiretamente? A gente vai explorar isso no segundo encontro. No terceiro, e agora? O que eu faço com tudo isso? Que práticas, que movimentos, o que eu posso ganhar ainda mais dentro desse movimento? E seguindo o nosso cronograma, no quarto encontro, enfim, para onde eu vou? E aqui eu quero te convidar a fazer um mergulho muito significativo aqui no nosso conteúdo. E vamos finalizar com um quinto encontro, falando sobre um tema muito interessante. Beleza, e como posso me embancar com tudo isso? E a gente vai falar sobre técnicas específicas que estão relacionadas à inteligência financeira. Vamos lá? Bom, nosso primeiro encontro. Peraí, que mundo é esse? Olha só que interessante. A gente vive hoje um movimento muito diferente. O mundo está mais desenvolvido, está mais veloz, tem mudanças acontecendo o tempo inteiro e eu quero já fazer uma provocação no bom sentido. Dá uma olhada aqui na minha tela. Vou te apresentar a Mariana. Mariana Oliva. Ela é uma profissional, aqui está o crachá dela. Ela tem 37 anos. Os êxitos pessoais dela são meu trabalho, ela adora trabalhar, tem um hobby muito bacana que é tocar piano e simplesmente a família dela está em uma das suas principais prioridades. Seu emprego atual, ela é gerente de marketing digital numa grande empresa. E sua qualificação? Passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, universidade e principalmente cursou aulas de piano. A Mariana Oliva, ela é uma profissional com uma carreira, com um histórico e eu quero trazer para vocês o quanto que ela se sente realizada. E a gente precisa começar a aprender e trazer um conceito muito significativo para as nossas relações. O que é êxito pessoal? O que isso é na prática? Mas antes de falar de êxito, eu quero convidar você a pensar. Peraí, o que é sucesso? Porque sucesso é mais fácil da gente visualizar. Qual é a minha fotografia de sucesso? O que eu quero conquistar na minha vida? Onde que eu quero chegar? Qual é a carreira que eu quero seguir? Eu quero fazer uma viagem muito bacana para um lugar legal? Eu quero construir alguma coisa? Eu quero colocar um projeto em ação? Então, tudo isso são possibilidades de sucesso. E quando a gente traz o êxito pessoal, ele é construído principalmente, pelas oportunidades e pela nossa caminhada ao longo dessa vida. Que começa desde agora. Na verdade, já começou faz tempo. E você vai perceber isso dentro desse movimento. Então, o que é êxito para você? Eu falei de sucesso, eu falei de êxito. Então, êxito nada mais é do que uma vitória pessoal. Concluindo esse conceito, é o que atingimos quando nos esforçamos para alcançar um objetivo que foi traçado. Eu posso ter muitos objetivos na minha vida. Eu posso ter objetivos pessoais, eu posso ter objetivos profissionais, eu posso ter objetivos em qualquer lugar, inclusive na escola. Peraí, qual é o meu objetivo esse ano com relação ao cumprimento de todas as matérias, de todos os desafios? Que trabalhos, que oficinas, o que eu quero fazer aqui dentro? Você também pode criar outros objetivos, e assim sucessivamente. E lembre-se, lá no mercado de trabalho, um pouco mais na frente, você vai ouvir muito falar sobre metas, sobre conquistas, sobre recompensas. E a gente começa explorando isso aqui. Portanto, todos nós temos êxito, por mais simples que eles sejam. Vai depender muito do quanto você decide, do que você quer para o momento, para aquele ano, para os próximos 5 anos e assim sucessivamente. Bom, falamos de êxito pessoal e eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que a educação e a qualificação hoje
ajudaram a nossa personagem a conquistar os seus êxitos? Vê só, vocês acreditam que a Mariana conseguiu todo esse êxito, seja na vida profissional, ou seja na sua vida pessoal ali tocando piano, e a educação foi o caminho para isso? As qualificações foram esse caminho? Pensa aí e me conta. Sim, todos esses dois movimentos, seja a educação ou seja a qualificação, eles foram importantes, eles foram necessários. Ele é uma das primeiras jornadas para que você possa conquistar, né, todo esse grande movimento, assim como a nossa colega aqui, Mariana Oliva. E aqui, olha só, educação e qualificação ajudaram, e ajudaram muito. E aí, lembra que eu falei do mundo? Lembra que eu compartilhei com vocês o quanto que o mundo estava diferente? E aí, olha só, grava bem essa palavra. Ela é uma palavra pequena, VUCA. O que é isso, gente? É de comer, é de beber? O que a gente faz com isso? Dá uma olhada, porque cada letra dessa tem um significado, cada letra dessa traz um conceito, né, muito específico, e eu quero caminhar em cada um deles aqui com vocês. Então vamos lá, o mundo VUCA, em termos, surgiu nos anos 90, nos Estados Unidos, pelos militares. Os estudiosos do Exército estavam estudando estratégias de liderança em um mundo que recém tinha passado por muitas guerras, cheio de incertezas e instabilidade. Eles procuravam descrever os cenários e o contexto de guerras possíveis que poderiam ser enfrentadas. Então, esse grande movimento do mundo VUCA, lá atrás, nos anos 90, tinha um grande objetivo: fazer uma leitura de cenário e, principalmente, buscar entender o que estava acontecendo e o que ainda poderia acontecer. Uma tática, uma estratégia que nós utilizamos todos os dias. A gente gosta de prever as coisas. A gente gosta de entender, vai chover ou não vai chover? Saio de casa com casaco ou saio de casa sem um casaco? Trago um guarda-chuva ou não trago um guarda-chuva? Vou precisar, né, ir por um caminho A ou por um caminho B? Então, todos os dias, em pequenas situações, a gente trabalha a previsibilidade. Aqui eles estavam trabalhando acerca de um contexto mundial e com impacto muito significativo. Já pensou um contexto de guerras? E aí, vamos lá. Lá por 2008, o termo passou a ser usado também em outros contextos, quando ocorreu uma grande crise financeira no mundo. Então, todo grande movimento, toda grande mudança no mundo, ela tende a alterar o jeito das pessoas viverem, o jeito das pessoas, né, trabalharem, o jeito das pessoas estudarem. Então, todas essas mudanças, elas acontecem de forma muito significativa, de forma muito impactante, e as pessoas precisam se adaptar a isso. Grava bem essa palavra, adaptação. Ela é muito importante, eu vou falar mais na frente. E cada palavra, como eu mencionei para você, cada letra, né, traz um significado muito valioso. Hoje em dia, usamos o conceito do mundo VUCA para falar de um mundo que muda muito rápido, que exige cada dia uma estratégia nova para vencer os obstáculos. VUCA é um acrônimo, um conjunto de letras que, na verdade, né, ou seja, uma palavra formada pela inicial de outras 4 palavras. E aí eu quero dar ênfase a um detalhe muito precioso. Um mundo que muda muito rápido. Basta você dar uma olhada nas redes sociais. São informações novas o tempo inteiro. Basta você dar uma olhada na internet. Inteligência artificial, você já viu o quanto que ela evoluiu nos últimos 6 meses para cá? Foram movimentos avassaladores, trazendo novas formas de se fazer as coisas, trazendo mais agilidades, impactando em negócios e carreiras e, principalmente, eu já provoco vocês mais uma vez, que inteligências artificiais vocês têm usado? Têm utilizado alguma? Já têm estudado sobre isso? Já se aprofundou para saber como a inteligência artificial pode ser uma aliada, até mesmo para os estudos? E eu não estou falando aqui de você terceirizar a sua responsabilidade de estudar, não.
mas ter uma ferramenta que pode ajudar, que pode ser um canal de pesquisa, que pode te trazer conceitos muito valiosos e exemplos muito valiosos. E depois eu vou contar um pouquinho de como que eu uso a inteligência artificial no meu dia a dia para facilitar, por exemplo, o meu trabalho. Para facilitar, por exemplo, né, para que eu possa direcionar o meu tempo para outras atividades que também são importantes. E o V, quando a gente fala de mundo VUCA, a letra V, ela é de volatilidade. E o que é isso na prática? Segundo o nosso dicionário, volatilidade é qualidade que sofre constantes mudanças, ou seja, características do que é volátil, do que não é firme, daquilo que muda constantemente ou se vaporiza. Traduzindo, tem a ver com a velocidade na qual as mudanças acontecem. Ou seja, tudo que hoje é, amanhã pode não ser mais. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha a idade de vocês, faz um pouquinho de tempo, já faz um tempinho. Na minha época não existia nenhum streaming. Netflix não existia. Naquela época, para nós assistirmos um filme, ou a gente tinha que esperar a TV naquele dia e horário marcado. Normalmente os melhores filmes eram no domingo de manhã ou na segunda-feira à noite. Ou a gente esperava isso, ou a gente alugava uma fita VHS deste tamanho, que a gente precisava ter um videocassete, que era um equipamento deste tamanho, e tinha que assistir esse filme aos finais de semana, quando a gente alugava da sexta e entregava na segunda. Aí tinha um detalhe, se você não rebobinasse essa fita, rebobinar significa voltar toda ela para o início, o filme para o início, você ainda pagava uma taxa. Então esse era o jeito da gente assistir filmes há muitos anos atrás. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai lá no seu streaming, você escolhe o filme, assiste a qualquer momento, a qualquer horário. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque essa grande mudança no universo, quando a gente fala de mudanças, né? As mudanças que acontecem, essa grande mudança fez com que as locadoras do passado, elas simplesmente se extinguissem. Hoje existem algumas ainda, mas mais para trazer ali um saudosismo da época, uma nostalgia, a quem alugue ainda filmes e mantenha esse hábito. Mas hoje é tudo diferente. Então novos negócios surgem, mudanças acontecem. Alguns negócios podem se extinguir e outros podem mudar, outros podem surgir. Bom, saindo da primeira letra, saindo do V, nós vamos para o segundo, né? Então a letra U, ele tem um detalhe muito precioso. É uma palavra em inglês, e aí na tradução dela, você vai entender rapidamente como é que ela funciona. Vamos para a tela então. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, uncertainty, eu acho que eu falei certo, né? Letra I, que é de incerteza. A tradução dessa palavra aqui, ó, incerteza. Então dá uma olhada. Devido a todas essas mudanças que não param de acontecer, a única certeza que temos é que tudo é incerto. Meu Deus, para tudo. Como assim tudo é incerto? A gente já não tem controle mais sobre todas as coisas. Então há um movimento que a gente não tem controle e a gente precisa se manter mais confortável com isso. Eu tenho controle no que está aqui próximo a mim, mas eu não tenho controle do que do que pode acontecer no mundo. Eu não tenho controle do que pode acontecer na minha escola. Eu não tenho nem controle sobre tudo que pode acontecer na minha casa. Então, logo, a gente tem que trabalhar mais esse conceito de lidar com as incertezas. Tá? Mesmo que a gente tenha acesso a muita informação, é impossível prever o que vem pela frente. O que nos resta agora é estar dispostos a nos adaptar. E eu quero só fazer uma pontuação rápida. Viram o que aconteceu durante a pandemia? Era um movimento recente, tão desafiador, de tantas incertezas, a cada dia novas incertezas. Então o mundo ele tende a ser cada vez mais veloz no que diz respeito às incertezas e nós buscarmos cada vez mais esse movimento de adaptação. Agora vamos para a terceira letra. O C. C de quê? Complexidade. Tudo agora está conectado, nada existe sozinho, cada vez mais as coisas dependem uma da outra. Quando a gente acha que está fazendo uma escolha, na verdade estamos fazendo 1000 escolhas juntas,
sem nem saber. Pessoal, olha que interessante. A gente está falando agora de complexidade. Está tudo conectado, né? Uma coisa depende da outra. E eu vou dar outro exemplo. Antigamente, a comunicação, né, entre países, algo que acontecia na China, até a gente conhecer e saber aqui no Brasil, isso demandava dias às vezes. Se a gente for historicamente, onde os meios de comunicação, né, ainda nem existiam, isso demoraria meses para chegar uma notícia de algo que aconteceu em algum lugar. Agora não, está tudo muito conectado. Em tempo real, a gente sabe se está acontecendo uma guerra no Oriente Médio, a gente sabe se está acontecendo uma grande revolução na Europa, a gente sabe o resultado de um jogo ou de uma partida de basquete nos Estados Unidos, a gente sabe tudo em tempo real e está tudo conectado, né? Sejam entretenimento, sejam desafios, seja saúde. Então a gente nunca teve tanta informação ao mesmo tempo e tudo conectado. Então olha só, esse é um movimento que a gente também tem que ficar atento, sobre a complexidade. E por último, a ambiguidade. Leonardo, o que é isso na prática? A volatilidade, a incerteza e a complexidade resultam nessa última característica. Aqui foram as 3 primeiras letras que a gente conversou até então. Se diz que algo é ambíguo quando tem mais de um significado. No nosso mundo, a gente sabe, não existe resposta certa, porque não existe só um caminho possível. O que existe são possibilidades e escolhas. Cabe a nós escolhermos de forma mais consciente, muito importante isso, consciente, nos responsabilizando pelas nossas decisões e que tomamos e pelas consequências possíveis. Gente, a ambiguidade nada mais é do que não existe somente uma forma de se resolver as coisas. Existem várias formas. Existem muitos caminhos a trilhar. A verdade percebida por um jovem hoje, ela também é a verdade percebida por um adulto também. O jovem da geração Z, o adulto da geração Baby Boomers, todos os dois podem enxergar verdades no mesmo fato. Eles podem enxergar de acordo com as suas lentes de geração. E esses dois movimentos, eles são importantes. A gente precisa considerá-los, né, dentro do contexto, né? Então, fiquem atentos para não ficarem muito fechados, para não se manterem muito fixados em somente um caminho. Há sempre mais de uma forma para fazer, há sempre mais um outro olhar para as situações e, principalmente, a gente precisa focar, eu vou até dar uma ênfase muito valiosa nisso aqui. Nisso aqui, ó. Responsabilizando pelas decisões que tomamos e pelas consequências possíveis. Tudo que a gente faz hoje demanda responsabilidade e principalmente tem uma consequência, seja ela positiva ou seja ela negativa. E a gente tem que ter muita ciência disso, para que a gente não perca, né, principalmente o desejo e a forma de escolher as coisas, mas principalmente nos responsabilizando sobre cada coisa. Então a gente caminhou pelo mundo VUCA, caminhamos pelas 4 grandes letras, e olha só, pelo fato de vivermos no mundo VUCA e que precisamos nos dispor ao aprendizado contínuo, já que o mundo está mudando tanto, já que o mundo está fazendo grandes movimentos e a gente precisa caminhar dentro dessa velocidade, a gente precisa, principalmente, manter o aprendizado sempre em movimento. As mudanças e as incertezas exigem que estejamos dispostos a nos desconstruir e reconstruir muitas vezes. E aí, ó, olha só que interessante. Quero fazer um convite muito especial. Vocês podem acessar aqui esse grande material, ler esse QR Code, e nós temos aqui, ó, um jogo exclusivo da Junior, chamado Mundo VUCA, uma versão online e muito divertida do jogo das grandes decisões. Esse é um convite para que você possa conhecer ainda mais, conhecer o mundo e principalmente se conhecer dentro dele. Bom,
finalizamos aqui o nosso primeiro encontro. Olha só, a gente falou sobre sucesso, a gente falou sobre êxito, a gente falou sobre como o mundo está diferente e como é que a gente simplesmente agora tem que começar a encarar todo esse grande movimento. E na próxima aula, a gente vai mergulhar em outros conceitos. Te espero lá.